Deputado, me diga uma coisa, o senhor se tornou conhecido nacionalmente pelo episódio que aconteceu em Curitiba. Houve um protesto contra o assassinato daquele congolês, aquele rapaz congolês no Rio de Janeiro. Vocês fizeram um protesto em Curitiba e acabou você e um grupo entrando na igreja. E aí teve um princípio de confusão e a Comissão de Ética da Assembleia pediu sua cassação e votou a sua cassação, que depois foi revertida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, seguindo um apelo até da Arquidiocese do Paraná. Você já pediu desculpas. Você acha que você cedeu naquele momento ou não? Não, acho que, infelizmente, a sociedade curitibana, paranaense, nessa quadratura histórica, não estava preparada para assimilar os princípios cristãos em sua radicalidade e essência. O que Cristo ensinou? De que Deus era o caminho, a verdade e a vida. E nós estávamos naquele lugar, falando em primeiro lugar a verdade, de que pessoas negras estiveram e estão sendo assassinadas gratuitamente no país todo. E o exemplo que trouxemos naquele momento era do Moise Kabagambe, do Durval Teófilo, e lá em Curitiba do Quintino Correia, um homem africano de Guiné-Bissau que foi assassinado por grupos neonazistas enquanto ia trabalhar. Essa era a verdade, esse era o clamor, essa era a denúncia. E o clamor era pela vida, a luta era pela vida, pela valorização de todas as vidas, em especial das vidas negras. E o lugar era a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja construída em 1713 por mãos negras, porque as igrejas até então eram das pessoas brancas. Os brancos converteram os negros em sua religião, cristianismo, mas não permitiam que os negros adentrassem as igrejas. E as pessoas negras os homens negros da época construíram uma igreja em cima de um cemitério negro. Então também é um santuário das almas aquela igreja. E deram o nome da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Essa igreja, que naquele momento estava vazia, que nem o padre estava dentro da igreja, né? Tinha acabado a missa. Tinha acabado a missa e o padre já estava sem batina, sem nada, né? Sem o hábito, e já estava do lado de fora, nas escadarias. Nós entramos junto ao padre, recebemos o microfone das mãos, como está na própria imagem do próprio padre. E as pessoas que estavam na manifestação conosco sentaram nos bancos. Ah, mas tinha alguém com a bandeira vermelha lá atrás? Tinha. Não posso controlar. E digo mais, e até tem uma certa provocação, mas eu prefiro aquele que entrou na igreja clamando pela vida, mesmo com bandeira ou sem bandeira, do que aquele que estava em casa. Como dizia o Martin Luther King, o que espanta em épocas tão assombrosas de tamanha violência não é a ação dos maus, mas a inação, o silêncio dos bons. Então aquelas pessoas estavam lá também lutando por justiça. E é claro, hoje com a onda de fake news, com a possibilidade de editar, da pós-verdade, do gabinete do ódio, onde se produz mentira em ritmo industrial, no outro dia já estavam dizendo que aquelas pessoas que estavam lá, que eram da própria manifestação, era na verdade a igreja lotada de fiéis, e o padre que estava do lado me dando o microfone era na verdade o padre que estava orando a missa, e que eu entrei no meio da missa, que desrespeitei todo mundo, e daí começou a criar aquela onda de fake news. Inclusive o então presidente Bolsonaro atacou você, usou você como saco de pancada. Você foi muito ameaçado na época? Foi. É até hoje ou não? Curitiba também é conhecida como um dos grandes celeiros do MMA. O lugar de onde veio Anderson Silva, Vanderlei Silva, o grande treinador Rafael Cordeiro, Murilo Ninja, entre outros lutadores que eu poderia citar aqui o dia todo. É um celeiro do MMA. E eu estava na Rua 15, a principal rua comercial de Curitiba, e um cara grande, uns 2 metros, assim, por uns 3 de largura, o cara parando na minha frente: você gosta de ameaçar velhinho, sabe? Daí eu olhei para ele: cara, você gosta de ameaçar velhinho? Daí ele veio querer me intimidar,
E eu, graças a Deus, um amigo meu, Chocolate, lá da ocupação, diz o seguinte: quem corre pelo certo nunca está errado. E a gente tem fé no que é certo, fé na verdade. Eu olhei para ele e falei a verdade. Falei, você não sabe o que você está falando. Porque ele, de fato, não sabia o que ele estava falando. Ele, o que você falou? Repita. Eu falei, você não sabe o que você está falando. Daí ele se desarmou e saiu. Só que eu percebi que os ânimos estavam aflorados. E que Curitiba, que já é uma cidade conservadora e de direita, que conserva, sobretudo, o antipetismo há muito tempo histórico, viu a possibilidade de atacar um petista, que seria eu, ao mesmo tempo um pobre e ao mesmo tempo um negro. Então, um inimigo ideal para Curitiba. E eu comprei essa batalha, que acabou, graças a Deus, saindo vitoriosa da nossa parte, mas que foi arriscada, no mínimo. Você teve 58 mil votos, se elegeu deputado estadual. O mundo político não é muito bem visto, como você bem sabe, né? Porque, enfim, é um toma lá da cá, corrupção, centrão. Você acha possível, depois dessa tua trajetória, fazer uma diferença na política, que a política brasileira se torne alguma coisa melhor do que é ou não? É possível. De que maneira? Acredito que uma das formas nós já fizemos, que é o sistema, ele é assassino de sonhos. A mente, o coração, a imaginação de uma criança é bonita, criativa, fértil. Os horizontes são largos. Nós mesmos, adultos, já não imaginamos o quão largo é o horizonte de imaginação de uma criança. Entretanto, quando já se tem ali 14 anos, trabalhando de empacotador, na construção civil, ajudando o pai, sem poder ir para a escola, vendo a mãe chorar porque não tem comida no armário, esse horizonte já diminui. O que antes era criatividade se torna obrigação. E as obrigações são poucas, são diretas. O que nós fizemos hoje para esse jovem, que só podia ser e sem desmerecer nenhuma profissão, obviamente, até porque eu trabalhei dessas profissões que eu vou citar, que para ele tinha que ser pacoteiro, repositor do mercado, trabalhar na construção civil, balconista, vendedor de loja, ou essas profissões que nos roubam o tempo e não nos dão em troca a condição digna de vida, essas crianças estavam fadadas a isso, ou a vida do crime. Hoje, nos vendo e se identificando como se identificam, aumentam seu horizonte de possibilidades de sucesso, e não sucesso pessoal, sucesso coletivo, uma saída que até então não existia para nós. Esse é um primeiro ponto, né? Uma vitória simbólica. Aí, do ponto de vista pragmático também, porque nós somos irredutíveis. Nós não temos absolutamente nada a perder, a não ser as algemas que nos prendem. O Malcolm X tem uma frase em que ele diz assim: a criação mais perigosa de qualquer sociedade é uma pessoa sem nada a perder. Nós não temos nada a perder.